Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa próxima aula online, né? Por enquanto a escola ainda não tem a informação de quando vai liberar as aulas presenciais, então a gente vai dar sequência no nosso conteúdo através aqui do conteúdo digital, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre módulo de departamento pessoal, né? A gente está começando aí no módulo, falamos um pouquinho sobre o como é feita a relação de trabalho, falamos um pouquinho sobre o como foi a evolução do departamento pessoal, qual a importância desse profissional para o mercado de trabalho, como ele pode tornar a vida do gerente, do proprietário mais fácil, né, no processo de contratação, de recrutamento, seleção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferenciação entre empregado e empregador, a diferença entre os dois polos dentro de uma empresa, tá? Então vamos lá. Empregador é a parte mais forte, é a parte que contrata. Então, é a posição da empresa, o lado da empresa. Então, empregador é aquele que, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que contrata ao empregado para a prestação de serviço, mediante a remuneração de salário, tá? Então, o empregador é a empresa. Pode ser uma pessoa física, porque eu vou dizer pessoa física, porque a pessoa física ela pode ter empregados. Vou citar um exemplo, o trabalhador doméstico, muitas vezes ele é contratado por uma pessoa física, ela não tem uma empresa aberta, né? Jardineira, copeira, jardineiro também, né, no caso, motorista, então pode ser contratado por uma pessoa física ou até uma pequena empresa. E as grandes empresas também são contratantes, elas vão admitir e vão contratar empregados para executar a prestação de serviço mediante pagamento de salário. Quem pode ser empregador? Pessoa física ou pessoa jurídica, pessoa privada ou pessoa pública, que a empresa privada são as empresas terceirizadas, né? A gente vê aqui na nossa região muitos nomes: Honda, 3M, Samsung, são empresas privadas. E empresas públicas, que são os órgãos públicos, também são contratantes, diferente das empresas privadas que contratam através da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que rege a relação de trabalho nas empresas privadas. No setor público, quem rege as contratações são os estatutos. Toda vez que você vai fazer um concurso público, você tem lá o estatuto que rege o cargo, lá informa qual vai ser o cargo horário, lá informa qual vai ser o seu cargo, função, salário, tudo certinho. A mesma coisa na CLT. A CLT é como se fosse a consolidação de todas as leis trabalhistas e para a empresa privada vai reger também política de cargo, política de salário, jornada de trabalho, hora extra, 13º, férias, tudo que envolve a relação de trabalho, tá bom? Então, vocês vão me perguntar aí, professor, o que é então relação de trabalho ou relação de emprego? É a relação que é baseada entre empregado e empregador. A gente já viu que empregador é a parte que contrata, é a parte que admite funcionários. Do outro lado, a gente tem os empregados, que são as pessoas físicas que vão prestar serviços a um empregador mediante uma jornada de trabalho estabelecida, um horário estabelecido, com uma jornada de trabalho estabelecida, e mediante o recebimento de um salário, tá? Então, por que eu falo tanto do recebimento de salário? Porque se vocês falarem assim para mim que empregador é quem contrata e empregado é quem trabalha, eu vou dizer para você que isso não é relação de trabalho. Porque relação de trabalho tem que ter alguns requisitos e dentre eles o principal é pagamento de salário. Senão eu poderia estar te ajudando, poderia estar prestando um favor para você, mas isso não seria uma relação de trabalho. Então, para existir relação de trabalho, tem que haver alguns critérios e o principal deles é recebimento de salário, pagamento de salário por parte do empregador, recebimento de salário por parte do empregado, tá? A relação de trabalho ou de emprego entre as duas partes vai se dar através de alguns requisitos básicos. Esses requisitos básicos eu vou falar agora, tá? Então, a gente já entendeu que empregador é quem contrata, uma pessoa física, aliás, a pessoa jurídica ou pessoa física que contrata um empregado para prestar um serviço mediante pagamento de salário. Empregado, na outra ponta, é quem é contratado para a prestação de serviço mediante a recebimento de salário. E mais alguns requisitos também que vão determinar a relação de emprego entre empregado e empregador. Alguns desses requisitos eu vou falar aqui, são 5,
Então, o primeiro é continuidade. O que estabelece a continuidade? Que para que haja uma relação de emprego tem que haver uma prestação de serviço contínua, tá? Não adianta eu ir prestar um serviço hoje para uma empresa e dizer que eu sou empregada dela. Não sou. Para existir relação de emprego, tem que ter uma regularidade, uma prestação de serviço diária ou então acima de 3 vezes na semana para ser considerado uma relação de emprego. Então, muita gente trabalha como prestador de serviço em buffet, trabalha, por exemplo, ajudante em feira. Tem uma relação de emprego com o empregador? Não, porque não tem continuidade. Então, continuidade é aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta, a pessoa que trabalha 3 vezes na semana. Aí sim, ela tem mais que 3 vezes na semana, ela tem uma certa continuidade. Ela vai àquele local todos os dias e vai estar, por exemplo, recebendo ordens, que seria o segundo item, a subordinação. Então, para haver relação de emprego, tem que ter continuidade, tem que ter subordinação, a pessoa tem que estar recebendo ordens de um empregador, está subordinado à hierarquia de um empregador ou até mesmo de uma empresa. Então, subordinação é o segundo critério para estabelecer uma relação de emprego, que o empregado obedece ordens do seu empregador, então também seria o segundo requisito. Se não acontece subordinação, também não há relação de emprego. Terceiro item que estabelece a relação de emprego: onerosidade. Palavra difícil, né? Mas é uma palavra simples. Onerosidade vem de ônus. Ônus vem de pagamento. Então, onerosidade nada mais é que pagamento de salário. Não falei todas as vezes que para existir relação de emprego tem que existir pagamento de salário? Então, a onerosidade é isso. Onerosidade vem de ônus, que significa mediante pagamento de salário. Então, para existir relação de emprego, vamos retomar, precisa ter continuidade, precisa que esse empregado trabalhe mais que 3 vezes na semana no mesmo local, na mesma empresa. Esse funcionário é subordinado às ordens da empresa e esse funcionário recebe salário, que seria a onerosidade. Quarto item, pessoalidade. Esse dá uma certa confusão, mas é simples. Pessoalidade significa a pessoa propriamente dita exercer a função. Aí eu vou citar um exemplo. Quando o funcionário fica doente, ele pode mandar o irmão, pode mandar a mãe, pode mandar o pai para exercer a função no lugar dele? Não, não pode. Só ele, pessoalmente, pode efetuar aquela função, porque no contrato de trabalho a função foi designada para ele quem tem que executar, ele não pode indicar ninguém para ir no lugar dele. Quando ele falta, ele avisa a empresa que ele não vai poder trabalhar e a empresa é que vai verificar quem pode substituí-lo naquele momento de falta, né? Verifica um funcionário interno que pode suprir as necessidades da empresa naquele momento, ou então não coloca ninguém, aguarda que ele retorne para cumprir as suas funções. Por isso que pessoalidade é somente o funcionário contratado para executar a função é que pode executá-la. Outra pessoa indicada por ele não pode assumir a sua função. Somente quem pode aplicar um outro representante, e se houver um representante, seria a empresa. Então, pessoalidade quer dizer isso. Somente a pessoa propriamente dita pode exercer a função para a qual foi contratado. Último item que estabelece relação de trabalho. Alteridade. Essa palavrinha é um pouquinho mais difícil, mas alteridade significa dizer que o empregado ele nunca vai assumir um risco da empresa, ele só vai assumir os lucros. Então, por exemplo, toda vez, uma vez por ano, a empresa não distribui os lucros dela, que seria lá a participação de lucros e resultados, pago lá no final do ano, como sendo um salário a mais que o funcionário tem para receber. Então, o funcionário ele pode dividir os lucros. A empresa pode vir a ter lucros e dividir com os empregados. Agora, o empregado nunca vai assumir prejuízos. Se essa empresa estiver ruim das pernas, se essa empresa estiver à beira da falência, o empregado nunca pode ser responsabilizado e também nunca pode ser onerado por isso. Ele não pode ficar, por exemplo, sem receber salário, não pode ficar sem receber férias, porque a empresa está passando por um momento de dificuldade. Então, o funcionário só pode dividir com a empresa lucros, prejuízos nunca, porque a relação de emprego diz, se ele prestou serviço, ele tem que receber salário, ok? Então, alteridade significa isso, o funcionário não assume nenhum prejuízo da empresa, ele vai continuar recebendo salário, férias, 13º, hora extra, tudo que ele tem direito, mesmo que a empresa esteja passando por um momento de dificuldade.
Então, esses são os 5 requisitos que a empresa precisa ter para estabelecer uma relação de emprego entre um empregado e ele, empregador. Não havendo um desses itens, não acontece relação de emprego. Professora, mas eu tenho continuidade, mas eu não tenho hierarquia, eu não respondo para ninguém. Ok, pode ser que você seja um prestador de serviço, tenha continuidade, receba salário, não assuma risco, mas você não tem subordinação. A subordinação é o item que a gente consegue flexibilizar, porque algumas empresas acabam agrupando grupos de funcionários para um mesmo representante. Aí tudo bem, tá? A subordinação a gente consegue pensar que talvez ela não tenha um superior imediato, mas tem alguém acima dela que a quem ela vai se reportar em algum certo momento. Vai apresentar um relatório, vai apresentar as metas do trabalho. Então, de qualquer forma, vai existir uma subordinação, mesmo que não seja direta, mesmo que não seja um gerente, um supervisor direto, ok? Então, existe, mas existe uma subordinação mais indireta do que aquelas empresas onde cada funcionário responde para um gestor, tudo bem? Mas não havendo um desses requisitos, não existe prestação de serviço, não existe relação de emprego. Pode existir, sim, outro tipo de estabelecimento convencional, mas não vai ser relação de emprego. Então, para que haja relação de empregos, vamos retomar aí, tem que ter os 5 requisitos, que é continuidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade, ok? Tem que ter os 5 requisitos que estabelecem a relação de emprego. Então, a aula de hoje era bem simples, era só esse conteúdo mesmo, sobre empregado e empregador. Vocês tiveram aulas mais pesadas na aula passada, né? Foram 2 capítulos. Essa semana a gente vai dar uma pausinha para ser mais light. E a atividade de vocês para nota vai ser as questões da página 201. Vocês façam para nota. Do exercício 1 ao 5. Postar no grupo na data que eu estabeleci no nosso slide. Não estou recebendo atividade antes, não quero receber atividade a lápis. Por favor, se comprometam a enviar as atividades à caneta. Eu não consigo ler a atividade a lápis. Cuidado com a letra. A gente já falou isso várias vezes, mas eu vou forçar aqui. Cuidado com a letra de vocês. Professora, mas eu não sei se a minha letra é bonita ou não. É aquilo que eu falei, gente. Por favor, manda para alguém ler. Tenta pedir para alguém da casa que não conhece sua letra ler, porque tem atividades que eu não consigo ler a atividade de vocês. E prestem atenção se a foto não tá cortando. Porque às vezes a letra é legal, mas eu não consigo ler a frase até o final. Aí fica aquela frase sem sentido, sem pé nem cabeça. Eu tenho que ficar adivinhando o que vocês escreveram, ok? Então prestem atenção, façam uma atividade direitinho para poder somar nas próximas atividades que vocês aliás, nas atividades que vocês já fizeram e nas próximas que a gente vai dar continuidade até o término das aulas online, tudo bem? E é isso, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima aula.